Pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso técnico Pirâmide, tá bom? Chegamos hoje à aula 2 de assistência de enfermagem em clínica cirúrgica, tá bom? Como vocês podem ver, né? Nós vamos começar abordando a assistência de enfermagem frente aos principais desconfortos e complicações cirúrgicas. Gente, vamos lá. Começando a falar, né, sobre clínica cirúrgica, nós vamos recordar um pouquinho o que a gente falou na aula passada. A aula passada nós abordamos que temática? Nós abordamos a definição do que é clínica cirúrgica, nós falamos sobre as terminologias, nós falamos sobre o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Hoje nós vamos focar principalmente nas principais intercorrências que nós temos após um procedimento cirúrgico, tá bom? Então, vamos iniciar a aula, só reforçando para vocês, né? De acordo com o decreto estadual, dia 14 de agosto, né, se tudo for como planejado e a diminuição dos casos ou a estabilidade dos casos no Rio Grande do Norte ela se manter, nós estaremos reiniciando o curso, se Deus quiser, dia 14, na sexta-feira, tá certo? Reforçando novamente para vocês que todos esses assuntos que foram dados durante o período de pandemia, eles vão ser dados para vocês em horários extra. Vocês não vão ter prejuízos relacionados a aulas presenciais, tá bom? Estão vendo aqui e vão ver presencialmente. Claro que em outro horário, no horário diferente do horário normal de aula de vocês, tá certo? Então, só reforçando isso para vocês ficarem tranquilos. Vamos lá, vamos continuar, tá certo? Vamos continuar nossa aulinha. Vamos iniciar, na verdade, né? E vamos iniciar falando o quê, né? O paciente admitido na unidade de clínica cirúrgica para o cuidado pós-operatório tem múltiplas necessidades. A aula passada, nós discutimos sobre as necessidades de cunho psicológico, né? Ansiedades, anseios, medos, angústias desse paciente que está prestes a ser cirurgiado, né? O pessoal de enfermagem deve estar preparado com equipamentos necessários, né? E suprimentos para dar esse suporte a esse paciente, né? Para diminuir essas intercorrências, para diminuir esse risco do que pode acontecer no pré, trans e pós-operatório, tá ok? O cuidado de enfermagem nas primeiras 24 horas após a cirurgia compreende a ajuda continuada ao paciente para a recuperação dos efeitos da anestesia. Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da anestesia, né? Eu vou abordar a anestesia, tá certo? Já falei, eu acho que eu falei um pouquinho de anestesia, se eu não me engano, em UTI, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também em urgência e emergência. Mas vamos lá. Anestésicos, né? Anestésicos realizados em procedimentos cirúrgicos, eles têm algumas reações, né, no paciente pós-cirurgia, né? Náuseas, tontura, mal-estar, vômitos, tudo isso aí são queixas relacionadas ao anestésico, né? Então, nós temos que ajudar, né, esse paciente para a recuperação desse efeito da anestesia. Desculpa só um pouquinho, gente. Dando continuidade, né? Falando sobre esses efeitos anestésicos, então nós temos que focar, né, nessa diminuição das queixas relacionadas ao anestésico. Frequentemente, né, avaliar o estado fisiológico do paciente, ver como é que está o paciente, ver sinais vitais, ver temperatura, ver pressão, ver movimentos respiratórios, ver frequência cardíaca, ver como é que está a diurese desse paciente, se ele está fazendo xixi bem, se ele está fazendo xixi mal, ver como é que está a evacuação desse paciente. Por quê? Porque o procedimento cirúrgico ele interfere nisso tudo aí que eu falei para vocês, tá certo? Ele interfere na temperatura, ele interfere na diurese, ele interfere nas evacuações. Então nós temos que ter esse cuidado, né, focando nesse estado fisiológico do paciente, tá ok? Como eu falei para vocês, avaliação do estado fisiológico, monitorização quanto às complicações, né? Monitorar
para ver, né, se vai acontecer alguma coisa demais com esse paciente, tá bom? E, caso aconteça, tomar, né, as providências necessárias para que o problema seja sanado, tá ok? Tratar a dor, né, que é outra queixa relativa e muito comum em pacientes pós-cirúrgicos, e, né, focar na alta do paciente para que ele retorne de forma plena para o seu convívio, né, familiar, tá certo? Lembrando que normalmente esse paciente ele vai ser assistido, né, pela atenção básica, né, ou por outro serviço pós-alta hospitalar. Nas horas iniciais da admissão na unidade clínica, a ventilação adequada, a estabilidade hemodinâmica, a dor incisional, a integridade do local cirúrgico, náuseas e vômitos, condições neurológicas e micção espontânea são todas preocupações básicas. Então vamos lá, né? Ventilação adequada. Eu tô tomando meu cafezinho, viu, gente? Por isso que eu tô dando esses intervalos. Ventilação adequada, então aí nós focamos na questão da respiração. Como é que esse paciente está respirando? Ele está respirando com O2 ambiente, está respirando normal, tá certo? O oxigênio normal, está precisando daquele catéter nasal, tipo óculos, está precisando de máscara de Venturi, que nós vamos falar sobre isso quando tivermos nossa aula de oxigenoterapia. Esse paciente está cansando. Esse paciente está tendo sangramentos, está perdendo sangue, ele está relatando de dor no local da cirurgia. Como é que está o local da cirurgia? Está saindo secreção, está hiperemiado, tem sinais de infecção. Esse paciente está relatando uma náusea e um vômito intenso, né, devido à questão do anestésico, ou é leve? Esse paciente está tendo alterações de condição neurológica, esse paciente está desorientado. Então tudo isso aí, né, nós vamos observar nesse paciente, tá bom? Como é que está o xixi desse paciente, como é que está a função renal desse paciente. Tudo isso aí é nossa responsabilidade, é responsabilidade da equipe de enfermagem. E vocês, futuros técnicos de enfermagem, que vão estar à frente desses pacientes, têm que ter um olhar particular, tá bom? Isso aqui é bem interessante, tá bom? Uma observação importantíssima, eu vou até colocar aqui de outra cor para vocês, tá bom? A menos que indicado mais frequentemente, os sinais vitais, tá certo? São registrados a cada 15 minutos na primeira hora após a cirurgia, 30 minutos nas 2 horas seguintes, e depois disso elas podem ser mensuradas menos frequentemente se permanecerem estáveis. A temperatura é monitorada a cada 4 horas nas primeiras 24 horas. Então vamos lá. Frequência cardíaca, pressão e movimentos respiratórios a cada 15 minutos na primeira hora e a cada 30 minutos nas 2 horas subsequentes. Se, né, tiverem estáveis, a gente aumenta esse horário, né, de verificação. Leonardo, essa verificação a gente anota onde? No prontuário do paciente. Vai ter uma fichinha lá, tá certo? Com os horários, né, e os sinais que devem ser verificados. E temperatura a cada 4 horas nas primeiras 24 horas. Isso dá o quê? 6 mensurações, né? Vamos continuar, né? Falei para vocês aí de diversos problemas que afetam esse paciente, né? E vamos começar a tratar de um em um. Primeiro probleminha muito comum nesse paciente, tratando a ventilação, problemas pulmonares, complicações pós-cirúrgicas relacionadas ao sistema respiratório. As complicações a nível pulmonar estão entre os problemas mais graves e frequentemente encontrados no paciente cirúrgico. Monitorização e tratamento da hipoventilação, né? O que é hipoventilação? Hipo é pouco, ventilação é ventilação, né? Pouca ventilação, ou seja, uma diminuição do suprimento de oxigênio para esse paciente. E a prevenção da atelectasia, né? A atelectasia como é que a gente pode falar? De uma forma bem simples, é quando o pulmão murcha, né? Não entra oxigênio, né? Não entra O2 e o pulmão não vai inflar, ele vai murchar. Esse processo aí, ele vai diminuir, né, a área pulmonar, consequentemente diminuindo a quantidade de oxigênio que entra e, consequentemente, aumentando a dispneia e problemas relacionados pela ausência de O2 no organismo, tá bom? Então, monitorização,
para evitar a hipoventilação, que é pouca oxigenação, e prevenir para que não tenhamos, né, esse pulmão murchando, né, decorrente da atelectasia. O paciente é observado em relação à permeabilidade das vias aéreas, né, como é que está essa via aérea? Tem secreção? Esse paciente ele tá com muita secreção, precisa aspirar? Ele está respirando bem? Os movimentos respiratórios estão profundos? Ele está utilizando musculatura acessória, que é quando o paciente ele respira, vamos lá, aquela coisa bem ofegante. Aquela coisa bem ofegante, né? Então, ele está utilizando a musculatura acessória. Ele tá utilizando ou não? Então, tudo isso aí a gente observa relacionado à ventilação no pós-cirúrgico, né? Pós-cirurgia. Cadê? Observar a profundidade da respiração, frequência e ruídos no momento da respiração, né? Geralmente em razão dos medicamentos analgésicos, as respirações são lentas, né? Então, os remédios que aliviam a dor, normalmente ele tem, né, como eu posso falar para vocês, essa reação, né, de diminuir os movimentos respiratórios. Então, se o paciente, todo paciente ele vai tomar, né, grande parte dos pacientes pós-cirúrgico vai tomar uma medicação para dor e essa medicação vai diminuir os movimentos respiratórios. As respirações superficiais e rápidas podem dever-se à dor, aos curativos constrictivos, à dilatação do trato digestivo, né, ou obesidade. A respiração ruidosa pode ser devido à obstrução pela secreção ou pela língua. Então, tudo isso aí nós podemos observar falando de respiração. Vamos lá, né? Aí nós temos uma bolinha, né, um círculo aí, onde nós temos a mudança de decúbito, né? Então, gente, para limpar a secreção que fica no trato respiratório, né, faringe, laringe, traqueia, e prevenir uma possível pneumonia, né, que possa vir acarretar nesse paciente, nós temos que encorajar esse paciente a mudar, né, de posição, chamado isso de mudança de decúbito, e a realizar respirações profundas, né? Tipo o que, Léo? Aquela coisa assim, ó. Aquela coisa bem profunda, né? No mínimo a cada 2 horas. Isso vai auxiliar, né, a diminuir a quantidade de secreções, tá certo? E vai prevenir, né, possíveis pneumonias que possam acontecer com esse paciente. A tosse também é encorajada para eliminar o tampão mucoso, ou seja, eliminar a secreção, tá bom? Então nós orientamos que o paciente faça essa respiração bem profunda, mude de posição a cada 2 horas, ou seja, vira para o lado direito, vira para o lado esquerdo, fica um pouquinho para cima, tá bom? Nós chamamos isso de mudança de decúbito, tá ok? Nós vamos falar, já falamos sobre isso, mas vamos falar mais na frente, tá certo? Cadê? Deixa eu ver mais. Eu acho que nessa parte aqui, tá certo? Só é isso mesmo, tá bom? Vamos continuar aqui, gente, falando sobre a estabilidade hemodinâmica desse paciente, né? Então, o que acontece? Muitos pacientes pós-cirurgia, eles têm, né, sangramentos, né, tem um risco de sangramento, um risco de hemorragias, um risco de choque hipovolêmico, né? E o que é que nós avaliamos? Falamos, né, sobre ventilação, falamos em avaliar se tem secreção na boca do paciente, se esse paciente está cansando, como é que está a respiração desse paciente, está em O2 ambiente, ele está precisando de um oxigênio. Então, isso aí nós vamos olhar falando sobre ventilação. Aqui eu estou falando de sangue, né, de equilíbrio hemodinâmico, tá certo? Então, nós vamos focar em quê? Perca de sangue, processos hemorrágicos e um possível estado de choque, né? Então, nós vamos olhar o quê? Pulsação, frequência cardíaca, tá certo? Respiração, a gente pode focar também nisso aí um pouquinho, né? Porque tá ligado, né? Lembra que é um corpo humano, ele é altamente ligado, né? Uma coisa liga a outra. Pressão arterial, tá certo? Eu tenho que verificar a pressão arterial, porque a pressão arterial está relacionada com o equilíbrio hemodinâmico. Cor da pele. A pele está adequada, a pelezinha dele está rosada, a pele dele está azulada,
tá cianótica, tá tipo aqueles Smurfs, tá bom? Ou tá, como é que tá a pele dele? Tá certo? Lembrando que quanto mais azulado, menor oxigenação, né? Um risco para o paciente. A pele tá aquecida, tá fria, tá úmida, tá pegajosa. Também a diminuição da temperatura, né? Ela é um sinal de alerta. Tudo isso aí ela é utilizado para determinar a função cardíaca e vascular. Se os sinais de sintomas de choque ou processos hemorrágicos ocorrer, o tratamento e o cuidado de enfermagem são implantados, né? A gente avisa a equipe médica para a gente iniciar os procedimentos necessários, né? Cadê? Deixa eu ver mais o que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Falei sobre essa questão aí, né, do equilíbrio hemodinâmico. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de lesões, né, de lesões vasculares devido a trombos causados no pós-cirúrgico, né? A êxtase venosa devido à desidratação, à imobilidade, que é a falta de movimentação, e a pressão sobre as veias dos membros inferiores durante a cirurgia, coloca o paciente em risco para apresentar o quê? Trombose venosa profunda, TVP. Viu TVP? Lembrar de trombose venosa profunda, tá ok? Os exercícios para as pernas e mudanças frequentes de posição são iniciados precocemente, no período do pós-operatório, para estimular a circulação. Então, lembrando, gente, que pós-cirúrgico, né, devido à desidratação, falta de mobilidade e pressão sobre as veias, né, principalmente dos membros inferiores, aumenta o risco da trombose venosa, né, dos famosos trombos. Então temos que fazer exercícios para diminuir esse risco, tá bom? Cadê? Os pacientes devem evitar posições que comprometam o retorno venoso, tais como elevação do leito no ângulo do joelho ou a colocação de um travesseiro sobre os joelhos, né? Então, vamos lá. O paciente está deitadinho aqui, ó. Lembrem disso. Se eu elevar aqui, a cabecinha está aqui, as perninhas estão aqui. Se eu fizer isso, né, que é colocar o travesseiro aqui no joelho, tá certo? E fazer isso, né? Não sei se tá dando para entender, mas eu acho que tá certo? Ó, coloquei aqui o travesseiro, ele vai ficar com as perninhas deitadas, né? Assim, flexionadas. Se eu fizer isso, é mais ou menos essa foto aqui. Se eu colocar um travesseiro aqui embaixo, ele vai ficar nessa posição. E essa posição não vai estimular, né, o retorno venoso, né, o retorno do sangue para o coração. Com isto, né, nós temos o risco de uma trombose, né, maior. Paciente permanecer sentado por longos períodos, tá certo? Também é outro risco para as tromboses. Então a gente tem que lembrar que paciente está com risco de trombose, tá certo? Nós fazemos o quê? Fazemos o decúbito, né? Deixamos ele deitadinho, cabeça para baixo, né? Cabeça lá embaixo, pezinho lá em cima, para que haja, né, devido ao fator gravidade, um retorno maior de sangue para o coração e uma diminuição uma menor pressão nos membros inferiores desse paciente. Tá ok? Eita, vamos falar agora sobre cirurgia, ferida, gente, ferida, tá certo? Vamos falar um pouquinho de ferida, né? No local da cirurgia, né, logo após a chegada do paciente no pós-cirúrgico, nós vamos avaliar o quê? O local da cirurgia. Tá sangrando? Como é que tá? Tá com sinais de infecção? Tem dreno? O que é que nós vamos ver, né, nesse local aí, tá bom? Então, essa questão do local da incisão cirúrgica, né, ela é altamente responsabilidade nossa da equipe de enfermagem, tá bom? Até porque nós trocamos os curativos, né, e temos que observar alterações a nível do tecido na pele desse paciente, tá ok? Então observar sangramentos, observar a integridade da pele, observar sinais de infecção, observar se tem secreção, se tem pus, tá bom? Se tá drenando sangue,
tá ok? Isso tudo aí é responsabilidade nossa. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre dreno, mas eu não quero citar agora. Eu vou citar em sala de aula para vocês, porque eu vou mostrar esses drenos, tá bom? Um dos mais famosos é o dreno de Penrose. É o que a gente usa, né? Avaliando a dor, né? Gente, lembrando, né? O paciente ele está vivenciando, né, um grau de dor após um procedimento cirúrgico, né? A dor, né, ela pode ser afetada principalmente por fatores psicológicos, né? Ansiedade, angústia, medo da cirurgia, né? O grau e a gravidade da dor no pós-operatório e o nível de tolerância do paciente depende do local da cirurgia, da natureza do procedimento, da extensão do trauma e do tipo de anestesia que foi utilizada, e como também do anestésico que foi utilizado. Então vamos lá. A gravidade e o grau da dor, ele depende da incisão, da natureza da cirurgia, do tamanho da cirurgia, do anestésico que foi utilizado e da medicação que foi administrada para dor, tá certo? Tudo isso aí influencia. Lembrando que fatores psicológicos também influenciam muito na questão da dor no procedimento cirúrgico, né? A preparação pré-operatória recebida pelo paciente é um fator significativo na diminuição da ansiedade. E a ansiedade está relacionado muito com dor. Quanto mais ansiedade, mais a gente tem a gente somatiza, né, a dor e ela aumenta. Cadê, né? O médico prescreve os analgésicos, né? E o paciente deve ser avaliado quanto à eficácia da medicação periodicamente, iniciando 30 minutos após a administração. Ou seja, o paciente está relatando dor, vamos imaginar que a gente faça uma dipirona nele. Né? O médico prescreveu, a gente faz a dipirona, então 30 minutos pós-dipirona a gente avalia se a dor melhorou. Caso não haja melhora, a gente retorna para o profissional médico, né? Para informar para o mesmo, para ver o que é que vai ser feito. A completa ausência de dor na área da incisão cirúrgica pode não acontecer por algumas semanas, dependendo do local e da natureza da cirurgia. Ou seja, tem pacientes que a dor diminui muito rápido, tem pacientes que devido ao organismo, biotipo, estrutura, vários fatores, demora mais para diminuir essa dor, tá bom? Todavia, a mudança de posição do paciente, a aplicação de compressas frias sobre a face e massagem das costas com a loção hidratante pode ser útil e aliviar o desconforto geral do mesmo, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre temperatura. Vamos lá, né? O que é que a gente tem que falar sobre temperatura do paciente? A gente tá vendo aí um rapazinho com um termômetro na boca e um gelox aí, naqueles dispositivos que a gente faz compressa, com gelo na cabeça, né? Além da monitorização da respiração, do estado hemodinâmico, né, do estado sanguíneo desse paciente, do local, da incisão, até agora a gente falou de monitorar 4 coisas, né? 4 coisinhas, vamos lá. Primeiro, respiração. Segundo, sangue, hemorragias, sangramentos. Terceiro, local da cirurgia. E quarto, dor, tá bom? Agora nós vamos para temperatura e sinais vitais. O paciente ainda está em risco para hipotermia ou hipertermia. Vamos lembrar aqui desses termos. Hipotermia, diminuição da temperatura. Hipo, pouco. Hiper, muito. Tá certo? Então, o paciente foi cirurgiado, ele tem um risco de tanto diminuir a temperatura como aumentar. Quando diminui é hipo, quando aumenta é hiper. Dessa forma, a temperatura tem que ser monitorada a cada 4 horas, nas primeiras 24 horas, e a cada turno de plantão posteriormente, né? Os pacientes que foram anestesiados, né, devido ao efeito do anestésico, eles são susceptíveis a calafrios e tremores, né? Os sinais sempre são relatados ao médico e o quarto tem que ser mantido a uma temperatura confortável e cobertores têm que ser oferecidos para prevenir esses tremores, né? Então lembrar de ver a temperatura do quarto no pós-cirúrgico, dar cobertores para esse paciente, né, para que ele não fique sentindo frio. E só para informar para vocês, o risco para hipotermia, né, que é a diminuição da temperatura,
ele é maior em idosos e naqueles pacientes que foram submetidos a resfriamento na sala de operação por um período prolongado de tempo, né? Então o idoso ele tem um risco maior de hipotermia, né? Até pela questão circulatória mesmo dele, né? Continuando aqui, gente, nós temos vamos avaliar aqui no paciente o estado mental do mesmo, né? Deixa eu beber um pouquinho de água para a gente continuar. Após o retorno do paciente da sala de cirurgia, né? Nós temos que avaliar o estado neurológico desse paciente, né? Nível de consciência, esse paciente está consciente, ele está orientado, ele está desorientado, ele está falando, ele está orientado em tempo e espaço, ele sabe onde é que ele está, ou ele está falando frases desconexas, ele está desorientado, tá bom? Então, assim, embora uma mudança no estado mental ou inquietação no pós-operatório possa estar relacionada à ansiedade, dor ou medicamentos, ela pode também ser um sintoma do déficit de oxigênio ou hemorragia. Ou seja, gente, normalmente após a cirurgia, o paciente às vezes ele fica muito inquieto, né, agitado, que está muito relacionado à ansiedade, né, do pós-cirúrgico, a dor que ele está sentindo e alguns medicamentos, né. Porém, nós temos que avaliar se esses sintomas que ele está sentindo são, né, da ansiedade, né, do pós-cirúrgico, ou está relacionado a uma diminuição da quantidade de oxigênio no organismo, né, que a diminuição de oxigênio ela causa, né, essa agitação e essa inquietação. E a hemorragia também faz isso, né? A gente tem que investigar isso para excluir algo maior, tá bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre função gastrointestinal. Gente, como eu falei para vocês, é muito comum, após a cirurgia, o paciente ele apresentar desconforto gastrointestinal, principalmente, né, pelo efeito do anestésico, tá certo? O paciente ele apresenta mal-estar, ele apresenta vômitos, ele tem espasmo, né, tem soluços. E a retomada da ingestão oral, né, para esse paciente começar a voltar a comer, são aspectos importantes tanto para o paciente como para toda a equipe de enfermagem, né? As náuseas e os vômitos são comuns após anestesia, como eu falei. Elas são mais comuns em mulheres obesas, né? Por quê? Vamos explicar um pouquinho agora por que em pessoas obesas, né? Porque as células de gordura do organismo, o obeso ele tem uma quantidade maior de células de gordura, né? Agem como reservatório para anestesia, ou seja, a anestesia demora mais tempo para sair do organismo, porque ela se concentra, né? Ela vai se alocar ali nas células de gordura. Como pessoas obesas têm mais células de gordura, ela vai demorar mais a sair do organismo, causando maiores, né, sintomas de náuseas e vômitos. Cadê? Vamos lá. Os novos agentes anestésicos e os medicamentos antieméticos têm diminuído a incidência de náusea pós-operatória, embora a ventilação inadequada durante a anestesia possa aumentar a incidência de vômitos. Ao menor sinal de mal-estar, o paciente é virado completamente de lado para promover a drenagem da boca e prevenir a aspiração do vômito, o que pode causar asfixia. Vamos lá, pessoal. O paciente ele está sentindo mal-estar, está com espasmos, o desejo de vomitar, nós viramos logo ele, né? Colocamos ele de lado para quê? Para que caso ele vomite, como ele está debilitado, a movimentação dele deixar prejudicada, ele não tem um regurgitamento, né? Esse vômito ele vai vomitar, esse alimento não vai, para que esse alimento não retorne, né? E ele pode se asfixiar e morrer por quê? Por causa dessa secreção que vai ficar no trato, né, respiratório. Então, sempre virar esse paciente de lado ao menor sinal de náusea ou vômito. Uma vez que as náuseas e os vômitos tenham regredido, o paciente esteja completamente acordado e alerta. Quanto mais cedo ele puder tolerar a dieta normal, mais rapidamente a função gastrointestinal normal retornará. Lembrando que em procedimentos cirúrgicos, nós temos, né, com anestesia, com a diminuição da mobilidade,
um retardo, né, uma diminuição no trato gastrointestinal, né, na motilidade gastrointestinal. Gente, ele falou um pouquinho aí sobre a questão dos medicamentos, né, para essa náusea e vômito. O que é que a gente usa, né? Nós usamos o Plasil, né, a metoclopramida, nós usamos o Dramin e temos outras medicações que auxiliam nesse processo de náusea e mal-estar, tá certo? Então, o paciente está melhor, já está conseguindo se alimentar com a dieta normal, via oral, tudo direitinho, nós fazemos, né, estimulamos isso aí para que a função gastrointestinal ela retorne de forma mais adequadamente, né? Cadê? A ingestão de alimento pela boca estimula o suco gástrico e promove a função gástrica. E a peristalse, né, que é o peristaltismo, né, que são aqueles movimentos, né, uniformes que fazem com que o alimento ele desça, né, sentido para a gravidade. Deixa eu ver. Ó, curiosidade aqui, né? Deve ser submetida. Os líquidos são as primeiras substâncias desejadas toleradas pelo paciente após a cirurgia. Água, suco, chás podem ser administrados em quantidade crescente. Lembrando que esses líquidos eles devem ser frios e não gelados, né? Então, lembrando aí, pessoal, pós-cirurgia sempre dá preferência para líquidos, né? Águas, sucos, chás, dentre outros. E nunca quente, né? E nunca gelado também, em temperaturas ambientes. Gente, outra coisa, né? Outra curiosidade para vocês. Falamos aqui da motilidade intestinal, que ela é reduzida após a cirurgia. Outra coisa também, né? É a retenção urinária, ou seja, uma alteração na produção, né, e excreção de urina pós-cirurgia, né? Teoricamente, na verdade, não é nem na produção, né? É na percepção de bexiga cheia e na urgência de urinar, né? Vamos lá, né? O anestésico, né? A anestesia, ela interfere na percepção da bexiga cheia e na urgência de urinar, além de inibir a capacidade de iniciar a micção e esvaziar completamente a bexiga. Ou seja, o paciente não tem desejo de fazer xixi. A distensão da bexiga, né, que é o bexigoma que a gente chama, né, que é quando a bexiga está cheia e o paciente ele não sente esse desejo de urinar, ele tem que ser avaliado logo após a chegada do paciente na unidade pós-cirúrgica, né? Espera-se que o paciente urine dentro de 8 horas após a cirurgia. Normalmente, às vezes, é muito comum a gente utilizar a sonda, né, nesse paciente. Dependendo se ele não estiver conseguindo urinar, né? Vamos lá, né? Se o paciente não conseguir urinar nesse período de 8 horas, a gente coloca o catéter, né? O catéter vesical. O catéter é removido após a bexiga ter sido esvaziada, né? A cateterização intermitente ela é prevenível em razão do risco de infecção estar aumentado com o catéter de demora. Ou seja, gente, a gente tenta fazer de tudo para que o paciente ele estimule, né? Que esse sistema urinário ele retorne para que o paciente volte, né? E o rim e a bexiga voltem a funcionar. Mas lembrando, porque ele tem alteração na questão das eliminações vesicais, do xixi. Porque a anestesia, ela inibe a percepção de bexiga cheia. E fazendo com que a pessoa não sinta vontade de fazer xixi, mesmo com a bexiga cheia. Esperamos até 8 horas. Se não fizer, colocamos a sondinha para retirar, né, essa quantidade de xixi de lá. Gente, o andar do paciente, né, encorajar a atividade, ir no banheiro fazer xixi, tomar banho, é importante, né? Claro que vendo as limitações do paciente, né? O paciente ele tem que ser, nós temos que estimular esse paciente a retornar às suas atividades, né? Quando o organismo ele estiver melhor, né? Muitos pacientes cirúrgicos são encorajados a sair do leito tão logo quanto possível. Deambulação, que é andar precocemente, diminui a incidência das complicações no pós-operatório, tais como a telectasia, né, que é quando o pulmão murcha, eu estou falando uma linguagem bem simples, pneumonias, desconfortos intestinais, até porque andar ele aumenta, né, ele estimula a motilidade intestinal, né, então quando a pessoa está andando, se movimentando, o intestino, né, e o estômago ele trabalha melhor. Como também a questão melhora a questão circulatória, né?
A deambulação, que é o andar, né, aumenta a ventilação e reduz, né, as secreções do pulmão. Ela também reduz a distensão do abdômen pós-operatório. A dor diminui quando o paciente ele anda, né, e não fica só deitado. E finalmente a hospitalização é mais curta e com menos complicações. Gente, falando de deambulação, eu só queria falar uma coisinha bem interessante para vocês, que é sobre a hipotensão ortostática. Eu quero que vocês foquem nisso aqui. Eu vou até grifar, não vou só falar, não, a gente vai grifar. O que é hipotensão ortostática? É uma queda de pressão, né, a pressão baixa, quando o paciente ele muda de posição, ele está deitado e se levanta. Eu não sei aqui se vocês já tiveram isso, mas é mais ou menos assim. Você passa muito tempo deitado, quando você se levanta, você sente uma tontura, tá bom? Isso acontece por quê? Porque você tem uma alteração da posição do seu organismo, né? Você passa muito tempo deitado, quando você se levanta, você sente essa tontura. É comum após a cirurgia devido à alteração no volume de sangue que circula e ao repouso no leito. Os sinais incluem uma diminuição da pressão sistólica de 20 e uma diastólica de 10. Ou seja, vamos lá, a pressão normal do paciente é 12 por 8. Então nós temos uma diminuição da sistólica de 20 e da diastólica de 10. Então a pressão vai para 10 por 7, né? Juntamente com essa diminuição da pressão, o paciente vai sentir tontura, fraqueza e sensação de desmaio. Relembrando que a hipotensão ortostática é uma queda de pressão quando o paciente sai da posição deitada para a posição ereta, né? Quando ele se levanta. Ele vai sentir ele vai sentir uma diminuição da pressão arterial, fraqueza, tontura e sensação de desmaio, tá bom? Tudo isso aí ele vai sentir na hipotensão ortostática, tá ok? Gente, só relembrando o que é que nós falamos na aula de hoje para vocês, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, as principais complicações que nós temos no pós-cirúrgico, né? O que é que a gente avalia? Começamos falando sobre a ventilação, né? Avaliando a questão de como esse paciente está respirando, secreções, dentre outras coisas, né? Falamos sobre o equilíbrio hemodinâmico, tá certo? Falamos sobre choque, hemorragias, sangramentos, dentre outras coisas. Trombose venosa, né? Falamos sobre a avaliação da incisão cirúrgica, sangramentos, processos infecciosos, pus, secreções, dentre outras coisas. Falamos sobre a dor, né, no pós-cirúrgico. Falamos sobre a alteração de temperatura, né, ou hipertermia ou hipotermia, dependendo do caso. Falamos da avaliação do estado neurológico do paciente. Falamos das alterações gastrointestinais e falamos das alterações urinárias, tá ok? Por fim, falamos da questão da importância desse paciente voltar a andar e finalizamos falando da hipotensão ortostática, tá certo? Aula 2 finalizada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aula que vem, nós vamos falar sobre as principais cirurgias, né, da clínica cirúrgica, tá bom? Esterectomia, vasectomia, laparotomia exploratória, dentre outras. E, né, vou enviá-la para vocês agora. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo, gente? E um grande abraço a todos.